Enxergam? Sim. Então pode começar a Sim. falar. Olá, nosso grupo é composto por mim, Regiane, pela Aline e pela Evelyn. No trabalho, nós vamos falar sobre a cultura do tomateiro. A cultura, ela ocupa o segundo lugar em volume de produção de hortaliça no Brasil e, além de sua importância econômica, a cadeia produtiva do tomate no Brasil possui papel social relevante. A mesma também tem uma ampla aceitação mundial por possuir frutos com diversos formatos, tamanho, cor e sabor. Um dos fatores que vai determinar se o consumo do mesmo vai ser destinado à industrialização ou vai ser consumo fresco são as características da arquitetura tanto da planta como do fruto. Bom, o tomateiro ele é um representante da família Solanaceae, como outras hortaliças, como o pimentão e a berinjela, por exemplo. É uma herbácea de cotiledônia perene, mas é cultivada como anual. Apresenta caule redondo, piloso e macio quando jovem, mas ao passar do tempo esse caule acaba se tornando mais fibrosa. As flores dão em forma de cachos, são pequenos e amarelas, e o fruto é carnoso, podendo apresentar de 2 ou mais lóculos, e já as sementes são uniformes e pequenas. O tomate ele é originário da região andina, ao longo do Chile, da Colômbia, do Equador, da Bolívia e do Peru. E a espécie cultivada, Solano lycopersicum, ela é originária a partir da espécie silvestre andina Solano seraciforme, a qual produz frutos do tipo cereja. Os mexicanos, onde foi o local de domesticação do tomate, atribuiu o nome do tomate de Jitomatli, que era a língua asteca utilizada. Então, o tomate ele não foi domesticado no seu local de origem, e a variedade seraciforme, que é a espécie selvagem, cruzou da América do Sul até o sudoeste do México, na América Central. E assim a cultura teria sido domesticada no México e então levada à Europa, onde foi adaptada e selecionada e posteriormente então disseminada pelo mundo inteiro. Até a chegada do tomate, até a chegada dos europeus, o tomate era cultivado somente no México e a sua disseminação foi facilitada provavelmente pelo tamanho reduzido das suas sementes, que poderiam então assim ser facilmente carregadas. Dessa forma, o tomate ele foi de sua terra de origem até o México, provavelmente por rotas de comércio antigas. No sul do México, é comum encontrar essas plantas crescendo espontaneamente como plantas daninhas. E quando os espanhóis chegaram ao país, os indígenas já utilizavam o tomate como fonte de alimento. Após a conquista do México, em 1523, os espanhóis levaram esses tomates para a Espanha, Inglaterra e a Itália também. Mas só em 1711 que a cultura foi levada da Inglaterra aos Estados Unidos. Só que nessa época a hortaliça ainda ela não era consumida, pois havia uma crença de que esses frutos eram venenosos. Somente em 1820, Robert Johnson, que era o horticultor da época, teve a ousadia de comer esses tomates em público, assim desafiando a crença de que quem comeria esses tomates morreria intoxicado. E só depois disso que o tomate começou a ser cultivado e consumido, mas ainda em pequena escala. Em 1948, Jenks supôs que essas plantas consideradas daninhas teriam sido a matéria-prima usada na domesticação da espécie no México, e que essas raças teriam chegado ao país somente depois que a agricultura já estava bem estabelecida.
As primeiras populações melhoradas lá na Europa deram origem às chamadas variedades crioulas do tomate. E essas variedades poderiam conter genes selvagens que seriam de grande interesse para o alargamento da base genética e também para o resgate da variabilidade perdida nesses processos de melhoramento dessa espécie, a qual se tornou de grande importância econômica e ecológica no mundo. Isso esclarece o fato de que no Brasil o tomate pode ter sido trazido pelos europeus e não diretamente do seu local de domesticação. Agora vamos falar um pouco sobre o banco de germoplasma. Os recursos genéticos do tomate vêm sendo cada vez mais explorados. Atualmente, existem mais de 83 mil acessos de variedades tradicionais de tomate distribuídos em bancos de germoplasma do mundo inteiro. São vários desafios que os melhoristas da cultura do tomate eles vêm sofrendo. Eles buscam encontrar combinações híbridas que tenham o aumento de conservação do alimento pós-colheita, pois essa hortaliça, ela é a maior preocupação, uma das grandes preocupações é a pós-colheita, por causa da sua perecibilidade, mas também eles procuram encontrar qualidades como textura, cor, sabor, melhores do que os híbridos já disponíveis. E também eles buscam fazer novos híbridos que sejam resistentes a doenças limitantes, ainda mais na cultura do tomate, que ela é tão suscetível a pragas e a doenças também. O objetivo do banco é utilizá-lo em programas de melhoramento genético, tornando-os mais resistentes a doenças, pragas, ao clima. Essa cultura ela é muito cultivada até em sistema de cultivo protegido, por causa que ela não sobrevive, ela não se adequa bem a clima desfavorável e pela susceptibilidade a pragas também. Vem sendo utilizado o germoplasma de espécie de tomate silvestre em programas de melhoramento. Esses genes eles vêm sendo utilizados para encontrar maior resistência a doenças e a insetos, a maior tolerância ao estresse abiótico e também a melhoria da qualidade dos frutos. O germoplasma dessa cultura, geralmente, ele é conservado in situ ou ex situ. Na conservação ex situ, ocorre uma variação da variabilidade genética, porque o processo evolutivo ele não é estático, podendo ser cultivado em ambientes protegidos, como em forma in situ, no armazenamento de sementes. O banco de germoplasma para essa cultura ele é de extrema importância e necessário para conservar esses recursos genéticos ao longo do tempo, para que eles fiquem disponíveis e acessíveis para os melhoristas de todo o mundo. E ele se tornou tão importante porque, após a domesticação da espécie, houve uma grande diminuição da variabilidade da espécie. Agora eu vou mostrar um pouco dois bancos de germoplasma. O primeiro é a Embrapa Hortaliças, que ele é muito importante no Brasil. Ele foi criado em 1982, ele foi criado tanto para acessos da Embrapa quanto para outras instituições. Ele apresenta variedades cultivadas e variedades silvestres. Atualmente, ele possui 1.759 acessos dessa variedade, e dentro desse 1.759, 1.440 fazem parte da coleção de base da Senarge, de conservação a longo prazo. Também tem outro banco, também bem conhecido, que é o Gênesis, que ele foi criado em 2011. Ele possui mais de 34 mil acessos dessa variedade, possui todos os seus acessos listados no site, e esse banco ele é o resultado da interação entre várias instituições. Então, vou falar um pouco do sistema reprodutivo. Essa planta, ela é hermafrodita, ela tem o órgão feminino, que é o estigma e o ovário, e também tem a parte masculina, que são as anteras. Ela possui corola,
Como a gente pode ver na imagem, ela possui pétala, ovário, sépula, cone de anteras, pistilo. As anteras, como dá para ver, elas são amarelas, possuem abertura poricida. Essa cultura ela possui um mecanismo que favorece a autofecundação, que é o cone de anteras, onde os estames formam um cone envolvendo o estigma, de tal forma que a autopolinização é quase garantida. Então, a parte amarela recobrindo a parte feminina que está internamente. Como a parte feminina está recobrida por esse cone, a chance de aparecer um pólen externamente, um pólen externo, é muito difícil. Por isso que garante praticamente a autofecundação. Agora, essa planta é caracterizada por ser autógama, pois ela realiza preferencialmente a autofecundação acima de 95%, ou seja, o pólen fertiliza o óvulo da mesma planta. Ela é uma planta diploide, porque ela apresenta dois conjuntos cromossômicos. O processo de autofecundação, o pólen é liberado pelas pequenas aberturas laterais das anteras no interior do cone. O pólen é conduzido pela boca do tubo, que é formado pelas anteras, onde fica o estigma, e assim garantindo a autofecundação. E a porcentagem de cruzamento natural é inferior a 5%. E esse 5% se deve pelos insetos que realizam. Entrando um pouco sobre a variabilidade genética do tomateiro, então a cultura, por ser uma cultura onde a polinização cruzada ocorre em baixa frequência, a mesma possui um alto grau de homozigose. Então, suas populações podem apresentar uma baixa diversidade inexpressiva, se for comparada com as plantas de fecundação cruzada. Essa introdução de germoplasma de diferentes procedências constitui uma etapa essencial em programas de melhoramento, quando se tem por objetivo ampliar essa base genética da espécie. Muitos genótipos já foram perdidos ao longo do tempo devido à substituição ou até mesmo desaparecimento de espécies silvestres, cultivares obsoletas e cultivares locais. Consequentemente, pode ocorrer um alto grau de uniformidade nas cultivares, no que torna a cultura altamente vulnerável tanto a pragas quanto a doenças. O tomate cultivado Solano licopérsico e seus parentes mais próximos são autofecundados, enquanto que as espécies ancestrais são de fecundação cruzada em grande parte das espécies de origem subtropical. No Brasil, as cultivares de polinização aberta foram, então, substituídas por híbridos, que, em comparação com as variedades comuns, as híbridas, elas apresentam um alto potencial de produção, maturação concentrada, então pode ser fundamental para quando se trabalha com colheita mecanizada. Pode passar? Aqui, então, nós trouxemos um experimento, um exemplo do experimento que foi publicado pela FAPESP, onde eles compararam a espécie Solanum pimpinellifolium, que é considerada a mais parecida com a forma ancestral do tomate. Então, nesse experimento, eles simularam algumas modificações genéticas que deram origem ao tomate doméstico que conhecemos hoje. Entre essas diferenças, podemos citar o tamanho do fruto, onde a espécie apresenta frutos pequenos que ainda se parecem com o seu ancestral selvagem. Pode passar?
Aqui estão as referências que foram utilizadas no nosso trabalho. Obrigada.